Segunda-feira, eu tive a oportunidade de ter uma conversa bem interessante com um colega meu. A gente estava esperando para começar o ensaio de teatro. Eu faço teatro, gente. Acho bem legal, inclusive. E a gente teve uma breve conversa que começou ele perguntando se eu pratico meditação e afins. Aí eu falei que sim, afinal de contas eu trabalho e pratico meditação mindfulness, né? Que é a gente prestar atenção ao que está acontecendo conosco, momento a momento, sem julgamento. Ou seja, estar no presente. Então comentei que sim, e aí ele falou: Olha, durante a pandemia era um hábito que eu tinha de praticar meditação, porque eu tive questões emocionais muito fortes naquela época, que não cabe eu citar aqui, mas que quando eu praticava meditação eu relaxava. Só que depois eu perdi o hábito de praticar. E a partir de então, toda vez que eu tentava voltar a praticar com o intuito de relaxar, eu não conseguia. Eu achei interessante essa percepção e é algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque na nossa vida nós temos muitos objetivos que se tornam expectativas. Porque qual que é a relação aqui da vida com a meditação? Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Quando eu quero vir aqui parar, meditar, enfim, ter um momento de relaxamento e eu já venho com a expectativa de que eu preciso sair daqui relaxado e eu acho que esse é meu objetivo, muitas vezes eu me decepciono, porque não necessariamente eu vou relaxar. E aí na minha vida, eu boto na minha cabeça que eu quero alcançar determinado resultado, determinado objetivo, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, só que quando chega lá, não acontece da forma que eu imaginei que seria. Ou talvez eu não alcancei aquilo que eu gostaria. Então, então as nossas expectativas foram frustradas. Eu acho esse ponto bem relevante, e foi aí que tocou um sino na minha cabeça, que é uma diferença pequena entre os objetivos, entre a nossa relação com expectativa. Porque expectativa está relacionada ao controle. Quando eu tenho muita expectativa de algo, quando eu fico planejando muito as coisas, querendo que chegue, querendo que aconteça, eu me frustro. Mas ao criar expectativa, eu crio uma falsa sensação de controle, de que eu posso criar, fazer com que as coisas aconteçam para eu chegar ali exatamente como eu planejei. Qual que foi o alerta que soou na minha cabeça nessa hora? Que aí é uma mudança de perspectiva. É que nessa hora em que a gente pensa, bom, cara, eu vou parar para meditar para relaxar. Eu estou criando uma expectativa. Se eu não relaxar, eu sairei dali frustrado. Mas se eu mudo meu ponto de vista, eu mudo o que é sucesso para a minha prática de meditação. Deixa eu explicar. Como eu falei no início do vídeo, eu pratico mindfulness, uma prática meditativa em que nós buscamos estar atento ao que se passa no momento presente. Independentemente de ser coisa boa, independentemente de ser coisa ruim, é eu conseguir me perceber. Posso estar ansioso, posso estar agitado, posso estar muito feliz, não importa. Eu quero apenas observar essa ansiedade. Eu quero observar essa felicidade no meu corpo, que é pelo meu corpo que tudo acontece, tudo passa pelo nosso corpo. Você já parou para pensar nisso? Suas emoções acontecem no corpo, seus pensamentos acontecem no corpo, suas ações acontecem no seu corpo. Então, quando eu tiro nem que seja 30 segundos do meu dia para prestar atenção no meu próprio corpo, eu começo a sentir e perceber coisas que não estavam lá. E o relaxamento se torna uma consequência dessa percepção aprimorada. Porque o ato de eu tomar consciência
de uma parte específica do meu corpo, como meu rosto, faz com que aos poucos eu vou soltando a tensão. Então veja que a mudança de objetivo é de eu querer relaxar para eu estar observando o que está acontecendo comigo. Esse aqui eu preciso relaxar. Esse aqui, o relaxamento, talvez não aconteça. E tá tudo bem. Por que que tá tudo bem? Quanto mais eu tomo consciência dos meus estados internos, quanto mais eu tomo consciência do que eu estou sentindo, do que eu estou vivendo, mais eu posso perceber as minhas tensões, por exemplo. E o que que eu posso fazer para liberar elas? É um exemplo do porquê que tá tudo bem eu não sair relaxado. Porque eu começo a perceber quando eu não estou relaxado. E onde eu não estou relaxado. E como que eu posso aprimorar o meu relaxamento ali. Acho que faz sentido. E porque o nosso objetivo deixa de ser um resultado final. E agora na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos a expectativa, a falsa sensação de controle, de que nós podemos decidir os nossos objetivos. E tá tudo bem. Eu preciso ter um objetivo, ou seja, eu estou em ponto A, eu quero chegar no ponto B. Ok, faz parte, tá tudo certo. Só que eu não posso ter o controle e a expectativa do processo, porque o processo não acontece como eu espero. Às vezes eu chego no ponto B mais rápido do que eu imaginei. Às vezes eu demoro mais. Só que se eu estou consciente de que o processo não é linear e às vezes o tempo muda, então eu me desapego um pouco desse controle. E ao desapegar desse controle, eu crio condições para que coisas novas e que eu não esperava aconteçam. E ao acontecer, às vezes eu posso chegar em resultados até muito melhores. Então veja que a consciência, a autopercepção, tanto numa prática meditativa, quanto na nossa vida profissional ou nossa vida pessoal, faz com que nós tenhamos mais capacidade de sentir coisas melhores, ter uma percepção mais aprofundada sobre nós mesmos, termos mais clareza dos nossos pensamentos e emoções e principalmente das nossas ações, para que a gente chegue aonde a gente quer, nem sempre da maneira que a gente quer ou esperava que fosse. Então esse foi meu comentário de forma breve a esse meu colega. Olha, é legal a gente praticar para relaxar, inclusive recomendo, muita gente faz isso. Porém, quando se tem a expectativa de relaxar, talvez isso não aconteça e você se frustre. Mas se você decide parar ali um momento que seja só para se perceber, você vai notar que talvez você relaxe. E isso é um lucro. Você vai notar que talvez você não relaxe. Mas ao estar ali consciente de si mesmo, você aproveita um momento, que é o presente. E a gente não costuma aproveitar o momento que é o presente. E eu, mesmo que trabalhe com meditação, mesmo que eu esteja aqui conversando sobre uma história que eu tive, um momento que eu tive, um insight que eu tive, algo que eu venho dos meus estudos, eu também não estou aqui aproveitando todos os momentos. A minha namorada, inclusive, é uma pessoa que me puxa muito para o momento presente. Apesar de eu ter uma prática meditativa mais bem estabelecida que ela. Mas eu sou uma pessoa mais ansiosa também. Então, a gente tem que aprender a vivenciar mais os momentos, independentemente deles serem bons ou ruins. Mas a gente entra em outro ponto aqui que é, tá, eu vou querer prestar atenção nas coisas ruins que eu estou sentindo, tem certeza disso? O nosso instinto é querer fugir. E é normal. Eu não quero ter que vivenciar coisas negativas. O meu cérebro quer o mínimo de esforço possível. Se eu encontrar um outro caminho mais eficiente que evite com que eu tenha que lidar com as coisas, ótimo. É o que a gente pensa. Mas quanto mais eu evito, quanto mais eu deixo de perceber, mais eu me engano. E aquilo vai se acumulando dentro de mim. Uma metáfora aqui é um copo de água sujo, com terra, barro, enfim, sujo.
Quando eu não tenho consciência de mim mesmo, ou de mim mesma, esse copo permanece sujo. Mas quando eu decido parar para prestar atenção em mim, seja 30 segundos, 12, 24, enfim, eu começo a abrir a torneira e a água suja começa a dar vazão, começa a sair. Até que a água não necessariamente estará cristalina, mas ela estará muito mais pura. E aquilo que havia de sujeira diminui e você consegue perceber com mais clareza os pontos de sujeira, porque a água está mais limpa. A água é a nossa consciência, por assim dizer. Ela está repleta de estímulos do nosso dia a dia. Eu posso dar ênfase para estímulos negativos ou para estímulos positivos. Ou eu posso perceber que eles são passageiros. Ambos são passageiros. E isso eu acho muito interessante e tem um hábito que eu adquiri recentemente, que é o de anotar coisas. Esse caderno aqui eu tenho desde... Deixa eu ver se eu tenho escrito. Desde 2020, 6 anos com esse caderno, eu não finalizei a escrita, como eu falei. Eu não tinha esse hábito de ficar escrevendo recorrentemente, agora que eu voltei com ele. Mas um jeito muito massa de a gente ter clareza, principalmente dos nossos processos internos, dos nossos objetivos, é a gente escrevendo. E foi feito um estudo de que se você utilizar 2 minutos do seu dia para você escrever sobre suas percepções internas, sobre o que você está sentindo, sobre uma situação agradável que você vivenciou, uma situação desagradável e os insights aprendizados, 2 minutos já é suficiente para que você consiga perceber uma melhora na sua saúde mental no dia. E é 2 minutos escrevendo sem parar e sem se julgar. Isso é muito relevante. Então a escrita traz uma clareza muito grande. E quando eu consigo me deparar com as minhas emoções, quando eu consigo perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, quando eu consigo visualizar isso, eu consigo me despersonalizar. Ou seja, ver na terceira pessoa. Se eu consigo olhar para os meus sentimentos porque eles estão escritos e olha, foi isso aqui que eu senti, é como se eu estivesse numa sala de teatro, numa sala de cinema. No teatro, os atores estão ali atuando. E na mesma medida que eu sou o ator, eu também estou aqui sentado, observando os atores. Os atores são as nossas emoções, nossos pensamentos. E quem está sentado é a nossa consciência, que também está imersa nesse jogo. Então, quando eu escrevo, eu consigo ver as minhas emoções ali. Consigo ver meus pensamentos. E a partir dessa percepção, eu consigo criar uma percepção de terceira pessoa. Eu estou vendo, logo eu não sou, e eu tenho a capacidade de mudar o que eu estou vivenciando. Talvez esse conteúdo tenha ficado um pouco abstrato, espero que não, mas a gente pode se aprofundar nele de outras formas no futuro. Porque tem muita relação com autoconfiança, por exemplo, autoconhecimento, autopercepção, como que isso impacta diretamente o nosso dia a dia, a nossa vida. Então foi essa conversa que eu tive, eu achei que foi legal compartilhar aqui com vocês, eu queria muito fazer isso. Foi segunda-feira, hoje é quinta, então fiquei com isso na cabeça alguns dias. E me diz aí o que você acha, se faz sentido. Eu não estou demonizando a gente praticar uma prática meditativa, praticar uma prática meditativa é redundante. Mas eu não estou demonizando a gente praticar algo com o intuito de relaxamento. Mas saiba que se isso não acontecer, não é um problema também. Pelo menos você fez. Você está lá. Então, eu vou me exercitar e eu fico mais ansioso. Pelo menos você se exercitou, sabe? Eu acho isso. Me diz aí nos comentários o que você acha. E por favor, se inscreve aqui. Eu acho que tá aqui, eu não sei se vai espelhar essa imagem. Então se inscreva no botãozinho aqui. Like, compartilha com as pessoas, com a sua família, com seus amigos. E até o próximo vídeo, gente. Até mais.